Eloy Bazelli, Folha de Rosto. Uma definição típica de literatura é que ela é a arte de criar textos. Não fala nada sobre desenhos. Por outro lado, o Prêmio Jabuti, que é o mais tradicional do país, agora vai premiar a publicação de história em quadrinhos. Daí eu pergunto, quadrinhos é literatura ou é outra arte? Quadrinho pode ser uma espécie de literatura. Nós vivemos no século XXI, ao que me conste, né? Então, alguns se recusam a entrar no século XXI. Mas vamos dizer assim, dentro da circunstância que a gente vive, cultural, o acúmulo, o aporte de linguagem que a gente já teve, depois de tudo que foi experimentado no século XX, a importância que o quadrinho vai ter durante o século XX como narrativa, ele tem elementos, sim. Eu acho que é um pouco essa questão, assim, dá pano para manga para intelectual discutir e debater? Dá, mas eu acho que de um sentido assim hegemônico, de maioria, de pensamento, você tem que reconhecer que o quadrinho é uma linguagem que trabalha com texto também. Então, eu estou entre esses que considerariam, sim, o quadrinho uma forma de narrativa literária, ou se tiver outro nome, mas muito próxima da literária. Quando eu te perguntaram a primeira vez assim, quadrinhos é literatura, o que você respondeu? Você lembra? Olha, eu devo ter dito um palavrão, alguma coisa, porque na verdade o quadrinista, ele não dá muita bola, ou não dava muita bola para essas questões. Eu acho que com o tempo, acho que até o amadurecimento, a gente tem que começar a defender a linguagem e tal. Existe um lado muito anárquico no quadrinho, né? Então, assim, no primeiro momento, acho que a gente não entendeu. Tá perguntando por quê? Quadrinho é bom de fazer, né? Quando que os quadrinhos viraram coisa de adulto? Foi com o Will Eisner? Antes, depois? Boa questão. O Will Eisner, eu acho que no Brasil ele é um divisor de águas. No Brasil, a visita dele lá nos anos 80, que ele vem a São Paulo, foi um marco. Ele se impressionou com São Paulo. Nunca vou esquecer que ele fez um negócio, ficou impressionado com a gente passar o sinal vermelho por conta da segurança, fez um desenho sobre isso. Acho que no Brasil marcou muito a vinda do Will Eisner para botar de vez uma pá de cal nesse assunto aí de considerar quadrinho algo menor e tal. Então deu esse reconhecimento que também é necessário, né? Então começou a se entender isso, mas já tinha gente trabalhando a ideia de que quadrinho... Asterix, eu acho que foi... Asterix é uma obra tão grandiosa, eu gosto muito de Tintin, que é uma outra perspectiva também, mas o Asterix, por exemplo, o Asterix faz parte da reconstrução moral da França no pós-guerra. As pessoas não percebem a força que vai ter, né? Então, assim, algumas coisas já vinham mudando esse perfil. No Brasil, quando que começou a literatura, quadrinhos adultos? Olha, o quadrinho adulto, na verdade, já na ditadura tinha. Tinha uma publicação chamada Versus, eu nunca vou me esquecer, meu pai era advogado de preso político, então participou da resistência. Então, na minha casa circulava essa imprensa que surgiu, né, que chamava Imprensa Nanica, e que não era Nanica, era grande. E tinha algumas publicações que começaram, eu mesmo da Versus, que trouxe o Luiz G, Angeli, depois eu acho que Laerte veio. Então já começa. No Rio Grande do Sul tem uma cena muito forte. Eu não gosto muito de nomear porque a gente sempre esquece alguém depois da briga com os amigos, ficam magoados, né? Mas tem o Edgar Vasquez, assim, que é um nome muito forte e que publicava também na Versus. Aquilo me impressionava muito. Então esses caras. E aí na década de 80 vem a abertura, né? E aí tem um papel fundamental aqui em São Paulo, Glauco, Laerte, Angeli, o Gonzalez, numa outra escala, não vou citar, mas esses são fundamentais, que eles vão chutar o balde e eles vão ter um papel que até hoje a gente deve reconhecer na remoção do entulho, o famoso entulho autoritário, o pior dos lixos, porque mesmo se dizendo nós não queremos fazer militância, até um caráter meio anárquico, o que eles fizeram foi a coisa mais importante. Eu acho que a gente devia reverenciar mais essas pessoas, porque eles removeram anos e anos de ditadura dentro da casa das pessoas, no jeito de olhar, no jeito de conversar, botando palavrão, tirando do baú, né, as coisas escondidas. Então aí, nos anos 80, eu acho que se afirma mesmo, eu acho que se afirma mundialmente. Né? Além do Eisner, tem grandes autores lá, o Hugo Pratt, o Moebius, né? Tem várias frentes, o quadrinho francês. Aí não tem mais para ninguém. O quadrinho vem com uma força e vai influenciar o cinema, inclusive. Né? O quadrinho evoluiu muito de linguagem, né? Tanto de tamanho, de história, que era pequenina, depois tem histórias gigantescas, como de jeito. Qual que é a tendência hoje? O que está acontecendo?
É difícil falar em tendência, né? Porque no mundo de hoje a gente parece que tem tanta informação que a gente fica bem perdido. A gente parece aquele quadro lá medieval do cego, né, orientando. Mas todas as linguagens estão sendo experimentadas. Eu acho que o quadrinho, assim como... Ele é irmão de todas as outras. Ele é irmão gêmeo do cinema. Eu acho que eles nascem na mesma época, estão dialogando. Eu acho que o quadrinho é aquele irmão que foi morar no porão, teve mais dificuldade, né? Bem de novela romanesca, mas sempre dialogando com o cinema, quadrinistas que fazem cinema, vice-versa. O que que acontece? Assim como o cinema e assim como as artes plásticas, todos nós estamos em crise um pouco, que é uma crise do excesso, se experimentou tudo. Então tem essa crise, nós temos uma overdose de imagem. Eu trabalho com imagem, mas fico imaginando, você entra num trem tem imagem, no ônibus tem imagem, no metrô tem imagem. Então tem essa overdose de imagem, né? E a gente fazendo parte desse jogo, né? Tem essa crise do quadrinho, mas ele tem uma coisa que eu acho que é isso, é diversidade, todas as falas. Hoje tem muita mulher fazendo quadrinho. Sempre teve mulheres geniais fazendo quadrinho. A Luluzinha é criação maravilhosa, lá dos anos 30, mas era menos. E hoje você vai ter uma grande produção de temas que não tinha essa presença, né? No mundo inteiro e no Brasil. Né? Então eu acho que é a diversidade de vozes. O que foi mais formador para você, quadrinhos ou livro? Eu sou bipolar, eu não consigo separar. Eu cresci numa casa, eu herdei aqui um pedaço da biblioteca dos meus pais, que era muito grande. Está distribuída agora no meu escritório, em Florianópolis, aqui. E eu cresci no meio de livros. Só que ainda bem que eu não vivi o preconceito. Então eu tinha livros e tinha histórias em quadrinhos. Eu não consigo diferenciar. Talvez as minhas leituras mais antigas, que é uma enciclopédia chamada Trópico, que era ilustrada, vem junto com a descoberta do gibi. E nunca tive em casa essa repressão. Eu sempre pude lidar com os dois. Você acha que com o tempo as histórias em quadrinhos foram ficando mais literárias? Com mais texto, mais informação? Algumas sim. Eu acho que é um fenômeno. Eu espero que não seja por obrigação nem por se sentirem mais importantes. E eu acho que não. Não é por isso. Eu acho é porque abriu novos caminhos. Tem gente fazendo quadrinho e tomara. Eu acho que o grande quadrinho, não gosto de qualificar, mas para mim ainda o grande quadrinho vai ser o quadrinho de aventura, vai ser esse quadrinho lá da infância ou da juventude. Esse quadrinho tem um lugar eterno. E eu acho que a gente não pode perder essa ingenuidade. Mercados grandes, como o francês, preservam isso. Que é o quadrinho de aventura, que é o quadrinho que mexe com a emoção, que é um pouco a literatura também do Júlio Verne, e pode ser denso. Agora, é isso, foi sofisticando a linguagem e criou um nicho que se for tomado por um sentido assim denso, eu vou achar ruim. Mas não é. É mais fácil ler história em quadrinhos do que um livro só de texto? Não poderia responder isso não saindo de mim, né? Não sei como é que é para os outros, eu não sei como é que está a ler hoje em dia, não importa a plataforma, vamos chamar de plataforma. Eu trabalho com imagem, mas eu dou o tiro no próprio pé. Eu acho que tem um excesso de imagem. A nossa sociedade caminha assim para uma hegemonia da imagem. Tudo que é excesso é ruim. As coisas que eu mais gosto em excesso podem, inclusive, matar. Então, assim, acho um perigo essa overdose de uma civilização de imagem. Você visita as casas, você vai ver que a coisa principal é uma tela plana na sala. Minha casa é uma exceção. Né? Então, assim, essa overdose leva a talvez uma dificuldade de leitura. Eu dou aula também, eu não vou generalizar, mas pode haver. Agora, vamos voltar. Quem lê? Não sei. Eu, no meu caso, não tenho a menor dificuldade, leio os dois, eu sou um leitor voraz. Por conta do exemplo, que é a única forma, aliás, meus dois filhos são leitores vorazes. São sujeitos assim, têm 12 e 8 anos, mas meu filho se alfabetizou lendo Karl Barks, lendo o quadrinho Disney, né? Então, e Tintin, enfim, eles têm uma biblioteca em casa, minha filha também. Agora, a literatura, por ser mais afastada ainda da imagem, numa época em que a imagem é hegemônica, com certeza a literatura vai ter problemas. Agora tem uma coisa engraçada, toda essa overdose de imagens que nos é oferecida, ela parte da literatura, porque a literatura, de certa forma, é quem fornece os argumentos para os roteiros de tudo, praticamente, desde blockbuster até coisas independentes.
Muita coisa, pelo menos, vem da literatura. Se você pensar em termos assim das pessoas, dos jovens, né, aí sim, talvez o texto hoje ele seja só o texto, generalizando, ele tenha problemas. E isso é ruim. Será que a história em quadrinhos está mais perto do cinema do que da literatura por conta da imagem? Eu sempre achei isso. Eu trabalho com... Eu amo a literatura, mas adoro cinema também e trabalho com cinema há 30 anos. Então eu sou um sujeito que está sempre vivendo as questões, né, pertinentes às duas linguagens, mesmo, concretamente, no meu dia a dia, fazendo storyboard, planejamento de cena, eu vivo mergulhado. E aí você vai ver que são gêmeos. Eu gosto da imagem dos gêmeos, vão nascer lá em 1890, no final do século XIX, vão trabalhar com o mesmo público, vão atender aquelas enormes massas ignorantes, nascem com a gloriosa missão de entretenimento de massas ignorantes, eu acho isso lindo, é cultura de massa e vão fazer obras-primas, e você vai ter no cinema o Chaplin e os grandes comediantes, e tem uma relação direta com o quadrinho. Eu fico chateado de ver, e nada contra, mas assim, o quadrinho dos anos 30 do herói vai ser tão hegemônico e tão forte que ele vai apagar, para mim, um quadrinho que é o quadrinho dos anos 10 nos Estados Unidos, que é o melhor quadrinho para mim que já existiu, e que formalmente vai especular, é muito superior do ponto de vista formal, ninguém superou ainda aqueles caras, o Winsor McCay, que aliás é pioneiro do cinema de animação, e é o cara que vai fazer desenhos magníficos. Então nesse primeiro período, eu já vi provas, inclusive, tem roteiros de cinema do Gordo e o Magro, que foram desenhados para o Multijeff. Eu não sei quem pegou de quem, e não importa. O cara lia gibi, lia no jornal, o Chaplin com certeza lia e devia gostar, e vice-versa. Os caras viam o cinema. Há um diálogo, e você vai ver, aí usando a terminologia, né, de pesquisador, que eu também sou, né, que a gramática, entre aspas, do cinema e do quadrinho tem coisas como os planos. Nós estamos trabalhando aqui, conversando em cima de planos. Você faz o plano americano, o primeiro plano, são os mesmos planos, rigorosamente os mesmos planos. Tem uma ligação com a literatura? Tem, obviamente, né? A questão do texto. Mas eu queria salientar uma outra coisa que o quadrinho entrou, que as pessoas não percebem. O quadrinho nos preparou para o que chama hipertexto. Nos preparou para a era da internet. Porque a era da internet, sem a gente se dar conta, ela associa o tempo todo texto e imagem. O tempo todo, desde que os computadores conseguiram dar um up, passou a ser texto e imagem. E a gente aceitou isso com uma naturalidade enorme, porque a gente já vinha sendo treinado ponto para as histórias em quadrinhos, né, que levam ainda pontapé, né? Então, assim, obviamente, eu me sinto muito feliz com essa irmandade das linguagens, muito feliz. Os seus professores no tempo da escola, eles eram daqueles que recriminavam a história em quadrinhos? Eu estudei em plena ditadura militar, então assim, eu fui recriminado pelo desenho. Eu fui expulso de uma aula de desenho porque eu estava desenhando. Isso é um espetáculo, eu diria tragicômico, hoje é engraçado, mas é trágico, porque a aula de desenho tinha sido transformada pelo currículo em aula de geometria, em desenho geométrico. Quer dizer, no fundo isso é uma tragédia, né? Que nós vamos pagar durante muitos anos, o desastre intelectual. E que dirá os quadrinhos?